Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a reação alemã ao ataque japonês à base aeronaval de Pearl Harbor. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Entre agosto e setembro de 1941, apesar de uma forte pressão alemã para o Japão se juntar à invasão soviética e atacar as forças de Stalin a partir da Manchúria, os japoneses, ainda muito influenciados pela Batalha de Khalkhin Gol entre maio e setembro de 1939, quando foram escorraçados pelos blindados soviéticos, já tinham decidido que atacar a União Soviética não era a solução para o grave problema de falta de recursos naturais que estavam sofrendo por conta das pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos e o Reino Unido. Sanções que atingiram um ponto de autêntico desespero no início daquele ano, quando o presidente Roosevelt proibiu a venda de petróleo para o Japão, cortando mais de 70% da fonte de petróleo japonês. Sem ter acesso a recursos naturais básicos como minério de ferro e principalmente petróleo, em 1941 o Japão, para manter o seu tremendo esforço de guerra na China, viu-se obrigado a tomar esses recursos à força, optando por tomá-los das várias colônias espalhadas pelo Pacífico, como as Filipinas, a Indonésia e a Malaya. Os japoneses sabiam que esses ataques contra aquelas ricas colônias atrairiam os Estados Unidos para a guerra, e foi com o objetivo de enfraquecer o poder naval norte-americano no Pacífico que entre setembro e outubro de 1941 foram traçados planos para um poderoso ataque aéreo contra Pearl Harbor, a principal base dos Estados Unidos no Pacífico. Se os japoneses conseguissem destruir a frota norte-americana do Pacífico, teriam um caminho aberto para consolidar as suas novas conquistas. Já falei muito sobre o ataque japonês a Pearl Harbor aqui no canal, mas só para resumir, no dia 7 de dezembro de 1941, pouco antes das 8 horas da manhã daquele domingo, uma poderosa força composta por 353 aviões japoneses, lançados a partir de 6 porta-aviões, iniciaram um avassalador ataque. Alguns setores da Marinha dos Estados Unidos já estavam desconfiando de um ataque iminente, mas não sabiam quando e nem onde esse ataque ocorreria. E por isso as defesas de Pearl Harbor não estavam em prontidão, com o ataque japonês apanhando a todos de surpresa. Em cerca de uma hora, todos os 8 encouraçados que estavam na base foram danificados, com 4 se afundando, com 3 cruzadores, 3 destroyers e outros navios menores também seguindo o mesmo destino. Quase 200 aviões norte-americanos foram destruídos e 2.402 norte-americanos foram mortos, com quase 1.200 ficando feridos. Mas apesar de toda a devastação, os japoneses cometeram 2 erros graves, com o primeiro sendo a não destruição dos porta-aviões norte-americanos, e com o segundo erro sendo a não destruição dos depósitos de combustível, da doca seca para reparações, dos depósitos de munições e de muitas outras estruturas importantes que, se tivessem sido atacadas e destruídas, teriam tirado a base de Pearl Harbor de operação por longos meses. Mas apesar desses 2 erros graves que permitiram à Marinha dos Estados Unidos retomar as atividades em Pearl Harbor em poucos dias, o ataque japonês foi encarado naquela época como uma grande vitória tática japonesa. Mas como foi que Hitler recebeu as notícias do ataque japonês? Quem acompanhou a série semanal da Operação Barbarossa aqui no canal sabe que naquele dia 7 de dezembro de 1941, os alemães estavam enfrentando uma poderosa contra-ofensiva soviética à volta de Moscou, que estava empurrando as forças alemãs para longe da capital. O que significava que naquele dia, Hitler e todo o seu Estado-Maior estavam 100% atentos aos acontecimentos na frente oriental. Quando as notícias do ataque japonês começaram a chegar à Alemanha, Hitler foi apanhado completamente de surpresa. No final de novembro, cerca de 2 semanas antes do ataque, Hiroshi Oshima, o embaixador japonês na Alemanha, pediu ao ministro alemão dos negócios estrangeiros Joachim von Ribbentrop que a Alemanha desse garantias de que iria para a guerra caso o Japão fosse atacado por outro país, com Hitler pessoalmente garantindo que faria isso.
chegando mesmo a colocar tudo isso por escrito em um acordo firmado no dia 4 de dezembro, apenas 3 dias antes do ataque japonês a Pearl Harbor. Isso mostra que a Alemanha sabia muito bem que a relação do Japão com os Estados Unidos estava se aproximando de um ponto de ruptura, mas mostra também que Hitler não fazia a menor ideia de que o Japão tinha planos para atacar uma dezena de alvos no Pacífico e a base de Pearl Harbor em dezembro. De acordo com testemunhas da época, Hitler mostrou-se profundamente surpreso e, ao mesmo tempo, eufórico. Para alguns historiadores, essa euforia de Hitler estava relacionada com a sua convicção de que os Estados Unidos não seriam capazes de lutar em duas frentes diferentes, e que aquele ataque japonês obrigaria os Estados Unidos a desistirem do apoio que estavam dando ao Reino Unido e à União Soviética para se concentrarem na guerra no Pacífico. De acordo com testemunhas da época, Hitler passou todo o dia 7 de dezembro em um estado de agitação e de alegria, confiante que a partir daquele momento o Reino Unido e a União Soviética não poderiam mais contar com o apoio dos Estados Unidos. No dia 9 de dezembro, com a frente oriental se desmoronando, Hitler abandonou o seu quartel-general na Prússia Oriental e voltou para Berlim para se reunir com Hermann Göring, dizendo a Göring, naquela reunião, que ele tinha a intenção de declarar guerra aos Estados Unidos no dia 10 ou, no mais tardar, no dia 11 de dezembro. Esse anúncio levou Göring, Goebbels e o ministro Ribbentrop a tentarem, por todos os meios, convencerem Hitler a não avançar com essa declaração de guerra, com os três fazendo questão de mostrar a Hitler que o acordo firmado com o Japão no dia 4 de dezembro obrigava a Alemanha a ir para a guerra apenas se os japoneses fossem atacados. Mas como aquilo que aconteceu no dia 7 de dezembro foi um ataque do Japão contra os Estados Unidos, a Alemanha não estava legalmente obrigada a declarar guerra. Mas Hitler, de acordo com testemunhas, estava totalmente extasiado em um estado de completa euforia, ignorando os avisos e ordenando que fossem feitos todos os preparativos para o anúncio da declaração de guerra contra os Estados Unidos no dia 11 de dezembro. A Itália foi contactada, com Mussolini aceitando declarar guerra contra os Estados Unidos no mesmo dia e na mesma hora em que a Alemanha faria. No dia 11 de dezembro, às 14 horas e 18 minutos, Ribbentrop entregou a declaração de guerra a Leland Morris, o diplomata norte-americano de posto mais elevado em Berlim. E às 15 horas em ponto, Hitler fez um discurso de quase 1h30 para os deputados do Reichstag no Kroll Opera House. Mais da metade do discurso foi para listar os sucessos do exército alemão na França e na União Soviética, fazendo questão de não citar a contraofensiva soviética em Moscou, com a parte final sendo preenchida por um ataque feroz contra aquilo que chamava de uma conspiração anglo-saxônica liderada por capitalistas judeus, cujo objetivo era destruir a Alemanha. Naquele mesmo dia, a Hungria, Romênia, Bulgária, Croácia e Eslováquia, países vassalos da Alemanha, também declararam guerra aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, seguindo o princípio da reciprocidade, declararam guerra à Alemanha às 15 horas, horário local. Um ponto importante a frisar é que Hitler, em nenhum momento, consultou os seus comandantes militares antes de decidir declarar guerra aos Estados Unidos, limitando-se a conversas rápidas com Alfred Jodl e Wilhelm Keitel, dois oficiais conhecidos por nunca refutarem as suas decisões. Os historiadores concordam que se Hitler tivesse consultado as suas forças armadas, os seus comandantes, que volto a lembrar, naquele dia 11 de dezembro estavam sendo escorraçados de Moscou por uma contraofensiva soviética de quase 1 milhão de soldados, muito provavelmente o teriam aconselhado a não expandir ainda mais a guerra, principalmente contra um adversário tão poderoso como os Estados Unidos. Mas como referi aqui, ele tinha mesmo a convicção de que a guerra iniciada pelo Japão iria drenar todos os recursos dos Estados Unidos em direção ao Pacífico, e que o Reino Unido e principalmente a União Soviética teriam, a partir daquela data, que lutar sozinhos e sem o gigantesco apoio material que estava sendo oferecido por Roosevelt.
Essa mania de Hitler de subestimar os seus adversários foi mais uma vez fatal para a Alemanha, já que, como a história nos mostra, os Estados Unidos conseguiram combater em praticamente 2 guerras distintas, enviando milhões de soldados, navios, blindados e aviões para lutarem contra os japoneses no Pacífico, e, ao mesmo tempo, enviando milhões de soldados, navios, aviões e blindados para a Europa e para a União Soviética para lutarem contra os alemães e italianos. A reação eufórica e autenticamente alucinante de Hitler ao ataque japonês a Pearl Harbor e a sua insistência em sempre subestimar os seus adversários levou a Alemanha a declarar uma guerra que não era obrigada a declarar, contribuindo ativamente para a derrota alemã 3 anos e meio depois.